Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos tomar os nossos lugares, vamos aquietar nesse momento o nosso coração diante do Senhor, colocar nossa vida diante dEle, pedindo o seu auxílio, pedindo a sua bênção para essa manhã de domingo. Deus hoje nos dá mais uma vez o privilégio e a oportunidade de estar diante da sua palavra, compartilhando a palavra, recebendo a palavra. E eu tenho certeza que nessa manhã Deus tem uma palavra, Deus tem uma mensagem a compartilhar ao seu coração. Então nós vamos começar orando, vamos começar dando graças, colocando o nosso coração, a nossa vida diante dEle, suplicando auxílio, suplicando direção, suplicando a misericórdia, pedindo uma bênção do Senhor pelos que estão presentes, pedindo uma bênção do Senhor para aqueles que estão nos acompanhando lá nos seus lares. Que Deus abençoe vocês aí também nas suas casas. É certo que Deus tem uma palavra a vocês e tem uma bênção específica a conceder a cada um que nos acompanha nessa hora. Vamos falar a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos por mais uma manhã de domingo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nesta tarde poder compartilhar a Tua palavra com essa comunidade. O Senhor é bom, o Senhor é gracioso, e eu sempre tenho dito isso, o Senhor é misericordioso, e são as Tuas misericórdias as causas de não sermos consumidos, são as Tuas misericórdias as causas de nós estarmos aqui. Que nessa manhã de ministração da Tua palavra, Teu Espírito, Deus, tenha plena liberdade de nos tomar pela mão e de nos conduzir enquanto ministramos. Que nesta manhã de domingo, o Teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade de fazer uso da sua ação didático-pedagógica para ensinar-me, para ensinar aqueles que vão escutar a Tua palavra. Que nós ouçamos atentamente o que o Senhor tem a dizer, ó Deus. Que nós saímos daqui desta manhã edificados e que Teu nome, Deus vivo, seja glorificado hoje e sempre nas nossas vidas e através delas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo Teu cuidado e bondade. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias é o livro que nós vamos compartilhar com vocês hoje. Quem está nos acompanhando aí desde o início do ano, nós estamos dando sequência a uma série de estudos que nós intitulamos através da Bíblia, livro por livro, e a proposta, desde que iniciamos, é que em cada encontro que Deus me der a oportunidade de estar com vocês aqui de manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos compartilhar uma mensagem de um dos livros da Bíblia, na ordem em que eles estão listados, tentando sempre fazer a conexão desse livro, dessa mensagem, com o todo da revelação, com aquilo que a gente já viu lá atrás, com aquilo que vem pela frente, para que a gente possa compreender com maior clareza a riqueza desse livro que nós temos nas mãos, que é a Bíblia Sagrada, a riqueza desse livro que nós assumimos como regra de fé e prática para as nossas vidas, a riqueza desse livro que tornou-se a revelação de Deus escrita para todos nós. Então, à medida que a gente vai estudando e vai vendo a íntima conexão que existe entre cada livro, entre os diferentes temas que os livros vão abordando, vão apresentando para a gente, vai ficando mais claro isso. De fato, no processo de elaboração de todo esse material, e esses 39 livros do Antigo Testamento, para chegarem na condição que estão hoje, 39 livros, mais de um milênio e meio, talvez, de tempo se passou. Então, a gente está falando de 1.500 anos para pensar 39 livros organizados como estão. Então, é muito tempo para livro ser produzido, para livro ser preservado até chegar a ser juntado e guardado do jeito que nós os temos hoje. E à medida que a gente vai estudando cada um deles, a gente percebe aquilo que eu sempre tenho falado nas nossas ministrações. Deus como soberano da história, Deus como aquele interessado em se revelar, Deus como aquele que, ao desejar revelar-se, Ele faz questão de inspirar pessoas, de capacitar pessoas para fazer o registro dessa história. E aí Deus graciosamente nos dá hoje, no século XXI, o privilégio de ter essa história escrita, registrada, e mais do que isso, de poder conversar, de poder compartilhá-la. Neemias capítulo 2 é onde eu quero ler com você. Capítulo 1.
Eu vou ler com você os últimos 2 versículos do capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. E aí nós vamos começar a leitura no capítulo 2 e vamos ler também alguns versículos do capítulo 2. Esse vai ser o centro a partir do qual a gente vai traçar toda a nossa discussão no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, versículos 10 e 11, e depois o capítulo 2 segue a leitura. A palavra do Senhor diz o seguinte: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu povo, à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça. Perante este homem, então, era eu copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste, o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém. Nós vamos parar a nossa leitura aqui no versículo 8 do capítulo 2. Algumas semanas atrás nós estivemos aqui de manhã com vocês e o tema que nós abordamos foi o tema vinculado ao livro de Esdras. Nós falamos a respeito dele. Quem esteve conosco no último encontro deve se lembrar muito bem disso, né? Eu disse para vocês que Esdras e Neemias, na tradição judaica, eles compõem um único livro e que esses dois indivíduos aqui são particularmente ou praticamente os últimos 2 personagens do Antigo Testamento. As histórias de Esdras e Neemias, elas servem como uma espécie de epílogo, como uma espécie de último capítulo da história de Israel no Antigo Testamento, de acordo com os registros que nós temos aqui. A história continuou depois desses personagens, mas aí ela não foi mais registrada em livros, em textos sagrados. Então, para todos os efeitos, o processo de revelação do Antigo Testamento, ele termina com a história de Esdras e Neemias e com a história de 3 dos últimos profetas do Antigo Testamento, que foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando eu compartilhei com vocês a mensagem de Esdras, eu disse que ele foi um personagem importante nesse final da história de Israel, e ele foi importante porque foi a pessoa que Deus escolheu para restaurar a identidade religiosa do povo de Israel. Nós conversamos que particularmente esses 2 últimos livros, Esdras e Neemias, que são os que a gente está abordando agora,
esses livros, o livro de Esdras contou 2 momentos importantes da história do povo de Israel depois do cativeiro babilônico. No primeiro momento, os primeiros capítulos de Esdras, ele registrou um primeiro retorno que o povo vivenciou, que o povo experienciou, depois que o rei da Pérsia, o rei Ciro, não é? Depois que ele libertou o povo e deu para o povo de Israel a possibilidade de voltar para sua casa. Então, os primeiros capítulos de Esdras, eles mencionaram o primeiro retorno, muita gente voltou com o propósito de reconstruir a cidade, voltou com o propósito de reconstruir o templo de Jerusalém. E isso, Esdras diz que aconteceu em cumprimento às profecias de Jeremias, que havia dito que o povo ficaria cativo por 70 anos. Então, quando completaram-se 70 anos da primeira vez que Nabucodonosor levou uma leva de pessoas para a Babilônia, quando completaram-se os 70 anos, Ciro assinou o decreto, a primeira leva voltou para Jerusalém, voltou para Judá com o propósito, com a finalidade de reconstruir a cidade e de reconstruir o templo. E a gente conversou, pelo menos assim de forma mais panorâmica, de forma mais resumida, que, apesar desse primeiro retorno e do propósito que esse primeiro retorno tinha, de acordo com a ordem de Ciro, que era reconstruir a casa de Deus, que era reconstruir o templo do Deus de Israel, esse trabalho ele não aconteceu de uma forma automática. O pessoal realmente chegou na terra, organizou todas as coisas, lançou os fundamentos do templo, começou o trabalho de reconstrução do templo, mas os inimigos ao redor acabaram criando uma série de obstáculos e, por causa desses obstáculos, por causa desses empecilhos que foram surgindo, esse trabalho de reconstrução do templo, que deveria durar alguns meses, talvez um ano, ele acabou sendo protelado. E demorou. E o que é interessante em relação a isso é que um templo que deveria ser construído num período não superior a um ano, ele levou 20 anos para finalmente chegar à sua obra final. Então, as resistências vieram, o povo de Israel desanimou, Deus levantou o profeta Ageu nesse contexto, Ageu animou as pessoas, e certo é que quando já haviam se passado lá uns 16, 17 anos que os fundamentos do templo haviam sido lançados, Deus novamente despertou reis, e essas pessoas ordenaram que o templo fosse retomado e fosse reconstruído, e finalmente o templo chegou ao fim, o pessoal pôde inaugurá-lo e pôde louvar a Deus por isso. Tem um detalhe importante, um detalhe interessante que a gente deve pensar. Nós estamos falando de um cativeiro de 70 anos, o povo, de acordo com as palavras de Jeremias, foi levado para o cativeiro, 70 anos depois eles iam voltar para a sua terra. Se a gente se lembra bem como aconteceu esse cativeiro, o cativeiro aconteceu em 3 levas, os babilônios levaram os judeus para a Babilônia em 3 levas. Numa primeira foram os mais nobres, numa segunda as pessoas mais importantes, e na última leva o povo todo foi levado. E o que é interessante é que nessa última leva é que finalmente o templo foi destruído. O templo de Jerusalém só foi destruído, só foi lançado por terra e não sobrou pedra sobre pedra lá, nessa terceira leva, nessa última leva. E entre a primeira e a terceira leva, a gente tem um período de mais ou menos uns 20 anos, desde que o primeiro grupo foi levado, até que Jerusalém inteira foi levada, e só ficaram os mais pobres da terra. A gente tem aí um lapso de 20 anos. E agora, olha que coisa interessante. Quando a primeira leva foi levada, completou 70 anos, Ciro assinou a carta, e o povo pôde voltar. A palavra de Jeremias se cumpriu. 70 anos de cativeiro e vocês vão ser levados de volta. Agora, o templo de Jerusalém, quando o povo de Israel voltou para Jerusalém para reconstruí-la, o templo de Jerusalém tinha sido destruído há mais ou menos 50 anos. Porque a primeira leva foi, uma segunda leva foi, a terceira leva foi uns 20 anos depois, e só depois que a terceira leva foi, é que o templo foi destruído. Quando o povo volta, aí a gente fica se perguntando por que essa dificuldade toda de reconstruir o templo,
Se Ciro já deu uma carta, deu uma ordem, devolveu as coisas do templo, deu condições para o povo construir o templo, por que Deus permitiu que os inimigos se levantassem? Por que Deus permitiu que reis assinassem cartas mandando parar a construção do templo, se uma ordem já havia sido dada? E aí, quando a gente olha a história da perspectiva divina, a gente percebe aí que o cativeiro, apesar de ter finalizado, quando Ciro assinou a carta e o povo voltou, o cativeiro de uma vez por todas só é tirado do povo. O fardo de uma vez por todas só é tirado do povo quando o templo é reconstruído. 20 anos depois que o pessoal está lá na terra. E aí a gente percebe não só 70 anos fora da terra, mas a gente percebe também que essa maldição dos 70 anos, que essa punição dos 70 anos, ela recaiu também sobre o templo de Jerusalém. O templo só foi reconstruído 20 anos depois que o povo voltou. 20 anos depois. E aí a gente percebe o valor, a importância da palavra profética. Como esses 70 anos de cativeiro foram importantes, esse período de juízo da parte de Deus sobre o povo de Israel. A reconstrução do templo foi um marco importante na história, porque foi ela que, de uma vez por todas, colocou um ponto final naquele período de cativeiro. Uma vez que o templo foi reconstruído, que as bases foram lançadas, que sacrifícios foram oferecidos, e que de uma vez por todas ele começou a funcionar, Deus estava tirando das costas do povo de Israel o jugo. Então, o jugo do cativeiro, o jugo dos pecados daquele pessoal tinha sido lançado para trás. É isso que a primeira parte do livro de Esdras trouxe para a gente, até o capítulo 7. Depois que o templo já está funcionando e que as coisas estão voltando ao normal, aí entrou Esdras no processo, foi levado por Deus até Israel, até Judá, até Jerusalém, até Israel. Agora o Israel é esse povo que voltou, com o propósito de reestruturar, de restaurar a identidade religiosa desse povo. E foi sobre isso que nós conversamos no último encontro, né? A importância de Esdras nesse processo, muita gente se levantando em diferentes lugares para confundir cabeças, e Deus levanta um personagem lá no meio do Império Medo-Persa, separa essa pessoa, capacita essa pessoa, levanta essa pessoa e coloca essa pessoa num país praticamente esquecido e destruído. E é nesse país que Deus usa Esdras de forma extraordinária para juntar toda a revelação de Deus que até ali o povo de Israel havia recebido e para deixar isso como herança para a posteridade. E eu disse isso na semana passada e volto a repetir, que é o nosso Antigo Testamento. Então, a história de Esdras terminou por aí, mas Esdras e Neemias, eles viveram no mesmo tempo. Eles foram contemporâneos, viveram na mesma época, cada um teve uma função importante. Cada um trabalhou com reconstrução, ou cada um, pelo menos, registra, fala de reconstrução. Enquanto o livro de Esdras fala de reconstrução de templo e fala de reconstrução de identidade religiosa, o livro de Neemias também vai falar sobre reconstrução, mas não mais reconstrução de templo, vai falar sobre reconstrução de muros, reconstrução de muralhas. E agora, a reconstrução da identidade nacional de um povo. Esse povo precisa se reconhecer novamente como povo de Deus, como povo da aliança, como povo da promessa. Esse povo precisa se reconhecer novamente como um povo, como uma nação. E é nesse contexto, no contexto de um país que, mesmo tendo um templo, ainda tem muralhas caídas, que mesmo tendo um templo, ainda não consegue se identificar de fato como povo de Deus. É nesse contexto que a gente vai ver Deus levantando uma outra pessoa, um outro personagem, que é esse personagem chamado Neemias, com propósito, com a finalidade de reconstruir os muros da sua cidade, com propósito, com a finalidade de reconstruir a identidade nacional do seu povo. É muito interessante a gente relacionar eventos que aparentemente são bobagens, né? 20 anos para reconstruir um templo que podia ser reconstruído num ano. Aí quando a gente olha para trás, percebe por que tinha que demorar. Tinha que cumprir os 70 anos do cativeiro, inclusive do templo. Agora, a gente volta para o livro de Neemias, e a história dele toda vai ser uma história de reconstrução de muros. Até o capítulo 8 ele vai falar de reconstrução de muros. Do capítulo 9 por diante ele vai tratar
da reconstrução da identidade nacional do povo, e não apenas da reconstrução da identidade nacional, mas vai chamar a atenção agora para a importância desse povo fazer aliança com Deus uma outra vez. Mas o livro inteiro gira em torno de construir muros, construir muros, construir muros. Por que esse negócio de construir muros, particularmente aqui no livro de Neemias, por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? Eu vou conversar um pouquinho com vocês, dentro aqui desses trechos, desses versículos que nós lemos, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para você porque que esse relato que a gente tem em Neemias, esse trabalho que ele fez, o povo, quando Neemias foi com a finalidade de reconstruir os muros da cidade, de reconstruir a identidade nacional desse povo, eles já estavam ali por quase 100 anos na terra deles, já tinham voltado, já estavam ali por quase 100 anos. E até essa época não tinham conseguido reconstruir muros da cidade. Ah, pastor, mas é porque era difícil demais, 100 anos não deu conta de reconstruir muros, certamente é porque os muros eram extensos. Não, Neemias conseguiu fazer isso em 52 dias. Não é porque a coisa era uma obra faraônica que iria levar um século para fazer, não era por causa disso. Isso tinha um objetivo, tinha um propósito, e nós vamos conversar a respeito disso. Eu li 2 versículos com vocês aqui no capítulo 1. Esses 2 versículos, eles são versículos importantes porque os 2 últimos versículos do capítulo 1, eles são as últimas palavras da oração de Neemias. A Bíblia fala de um rei que a gente conheceu lá na época de Esdras, que foi o rei Artaxerxes, foi esse rei que autorizou Esdras a voltar e a ensinar ao seu povo a lei do seu Deus. Esse mesmo rei Artaxerxes, ele aparece aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de Neemias, então é o mesmo personagem. Os 2, eles estão vivendo aqui no mesmo momento, na mesma época. Se você ler o primeiro versículo, os 2 primeiros versículos do capítulo 1 de Neemias, você vai perceber que o que leva Neemias a orar, esses 2 últimos versículos são as últimas palavras de uma oração registrada. A Bíblia fala aqui de um período de 4 meses que Neemias passou orando e jejuando ao Senhor, orando e jejuando, 4 meses se colocando na presença de Deus, por uma causa, por um motivo. E quando a gente lê os primeiros versículos do capítulo 1, aí a gente descobre essa causa, a gente descobre esse motivo. Neemias vivia na fortaleza de Suzã, vivia na capital da Pérsia. E a Bíblia diz que um dia chega alguém que havia visitado os seus irmãos, que haviam voltado lá para Judá, e quando Neemias pede notícias do seu povo, como é que está o povo, como é que está a cidade, as notícias foram as piores possíveis. Os muros caídos, o povo vive em miséria, vive em ruína, os portões da cidade estão queimados. A situação do nosso povo é uma situação de lástima, é uma situação de lamúria. Neemias vivia bem, vivia no palácio. Ele tinha um cargo muito importante no seu tempo, na sua época. Ele era o copeiro do rei, ele era um dos homens de confiança que o rei tinha, a pessoa que tinha a responsabilidade de provar o vinho antes que o rei tomasse, e era de fato uma pessoa de extrema confiança, porque era muito comum golpes de Estado e as pessoas matarem o rei através de comida ou basicamente de bebida envenenada. Então, ser copeiro do rei era uma função muito importante. Neemias, diante do relato que ele teve em relação aos seus, ele podia simplesmente ter orado, né? Deus abençoe os meus irmãos que estão lá do outro lado do mundo, nessa situação de sofrimento, e obrigado porque eu estou aqui. Eu vivo bem, eu como bem, eu durmo bem, eu estou numa posição privilegiada, eu estou numa condição de segurança. Obrigado, Deus, pela bondade que o Senhor tem manifestado na minha vida, e ajude os meus irmãos lá do outro lado. Essa poderia ser a oração de Neemias, como certamente essa era a oração de muitos judeus que permaneciam na Babilônia e que permaneciam em outros lugares do mundo. Muita gente, quando o povo teve a oportunidade de voltar para ajudar para reconstruir a cidade, não quis voltar, preferiu ficar onde estava, porque tinha fazenda, tinha bens, estava com a vida bem organizada, tinha estabilidade financeira. Para que eu vou sair do lugar que eu estou aqui tranquilo, para ir para uma cidade que está em ruínas, para começar tudo de novo?
Mas aqui a gente percebe uma característica importante em Neemias. Quando ele fica sabendo da situação, do estado em que encontra a cidade de Jerusalém, que se encontra a cidade, a Bíblia diz que ele vai orar, ele vai se colocar diante de Deus em jejum, em oração, em súplicas pela cidade. Neemias, como bom judeu que era, e como conhecedor das promessas de Deus relacionadas a seu povo, ele sabia que não era essa a vontade de Deus para o seu povo. Ele sabia que Deus tinha propósitos maiores em relação ao seu povo, ele sabia que havia promessa da parte de Deus, através dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, através do próprio Daniel, das visões de Daniel. Ele tinha convicção de que havia promessas da parte de Deus, no sentido de restaurar o seu povo, no sentido de fazer do seu povo novamente um povo, uma nação. E é interessante que Neemias se coloca na brecha diante de Deus como um instrumento que pode ser usado para esse serviço. Parece que ele olha de um lado para o outro, não consegue ver esperança, já tem muito tempo, já tem quase 100 anos, e nada ainda, as coisas continuam patinando, continuam no mesmo lugar. E esses 4 meses de jejum e de oração que Neemias passa diante do Senhor, a Bíblia não traz aí o relato de todas as orações, isso aqui é só uma breve oração que ele fez, é só um extrato de uma breve oração. Mas nesses 4 meses de jejum e oração, eu fico pensando aqui que Neemias deve ter se colocado diante de Deus o tempo todo, dizendo: Deus, se o Senhor precisa de alguém, se eu tenho algum valor para Ti, se eu tenho alguma importância para Ti, se eu posso ser útil nesse processo, então eu estou aqui à tua disposição, me coloco nas Tuas mãos, usa-me para realizar essa obra, para realizar esse trabalho, que até hoje não foi feito. Em Neemias, a gente percebe o servo que se tornou um senhor. Se você prestar bastante atenção no perfil de Neemias e prestar atenção em toda a obra que Deus realiza na vida dele, você vai ver em Neemias exatamente isso. O servo que se tornou senhor. A mensagem de Neemias ensina isso para a gente. Que quando alguém reconhece o senhorio de Deus, quando alguém se submete ao senhorio de Deus, Deus o coloca em lugares altos, Deus o eleva. Deus o coloca numa posição privilegiada. E às vezes eu fico muito preocupado quando eu digo isso, que Deus o coloca numa posição privilegiada, porque a gente está cansado de ouvir esse discurso vazio, de que quando você ama a Deus, Deus honra você e te coloca num lugar privilegiado. E aí as pessoas pensam nesse negócio de Deus honra você e te coloca num lugar privilegiado, como sendo coisas relacionadas a essa vida. Deus coloca você no melhor cargo na sua empresa, Deus te dá o melhor salário, Deus te dá a melhor moradia, Deus te dá isso, Deus te dá aquilo. As pessoas pensam muito nisso. Quando a gente diz que Deus eleva alguém nas Escrituras ou coloca essa pessoa num lugar, numa posição honrada, as pessoas pensam em honra, na perspectiva que o mundo lá fora pensa, em privilégio ou destaque que o mundo pode oferecer. Mas quando a gente diz que alguém que reconhece o senhorio de Deus e que se submete ao seu senhorio, ele é colocado em posição de honra. Nós estamos falando num lugar de destaque no reino de Deus. Nós estamos falando numa posição de importância, de destaque no reino de Deus, nos projetos de Deus, no propósito de Deus, que só a eternidade vai mostrar o resultado disso. Vocês viram o caso de Esdras, no último encontro, quando a gente conversou sobre ele? Esdras é um exemplo de alguém que se submeteu ao senhorio de Deus, e Deus o colocou numa posição elevada. Deus o colocou numa posição de destaque. Ele não ficou rico, não teve carro novo, não foi morar Não, nada disso. Não teve privilégio nenhum humano. Mas a posição dele é tão importante, mas tão importante, que quando nós chegarmos na eternidade e Deus tiver que apresentar cada um de seus filhos, e lá a gente vai ter tempo para isso, né, para conversar e para saber quem é quem na história da caminhada com Deus, Esdras vai se destacar entre aqueles que foram grandes para Deus.
entre aqueles que se colocaram nas mãos de Deus de tal maneira, de tal forma, que Deus pôde usá-lo para mudar a história do mundo, para mudar os rumos da história do seu povo, para mudar os rumos da própria revelação. E o mesmo aqui acontece com Neemias. O mesmo acontece com ele. Esse sentimento de serviço e essa posição que ele ocupa diante de Deus de servo é tamanha que os 2 versículos, o 10 e 11, os últimos 2 do primeiro capítulo, mostra isso. Ele está clamando a Deus, pedindo a Deus que leve o seu povo de volta, e que não apenas leve, mas que dê graça para que a cidade seja reconstruída, porque ele está usando as próprias promessas de Deus, porque foi isso que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que o seu povo voltaria, o Senhor prometeu que o seu povo seria levado de volta, o Senhor prometeu que a cidade seria reconstruída uma outra vez. E aí nos 2 últimos versículos ele diz: estes ainda são os teus servos, o teu povo. Ele sabe disso. Quem voltou para Jerusalém, quem vive essa situação de penúria, quem vive essa situação de miséria, é povo de Deus, é gente que confiou em Deus. É gente que abriu mão do conforto, é gente que abriu mão dos privilégios que tinha na diáspora, lá onde eles estavam, para voltar para um lugar que só tinha monturo, só tinha areia, só tinha ruína, só tinha vegetação, não tinha mais nada, na esperança de que Deus haveria de cumprir a sua promessa e de que Jerusalém seria reconstruída uma outra vez, de que Judá seria uma nação uma outra vez. Então Esdras se coloca diante de Deus e diz: eles são teus servos, eles são gente que confiou, que acreditou em ti, então atenta a oração do teu servo. Agora ele também se coloca diante de Deus como servo. Atenta a oração do teu servo. Eu estou me colocando aqui diante de ti. Se eu puder ser um instrumento, e eu quero ser esse instrumento, ouve a minha oração. E junto com a minha oração, atenta para a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Os teus servos que querem ver o teu nome honrado, querem ver o teu nome glorificado, que querem participar desse projeto, que querem ser instrumentos para fazer com que o teu nome seja elevado. Faz isso. E aí ele diz: faz prosperar hoje o teu servo. Faz com que o teu servo tenha graça diante desse homem. Esse homem a quem ele está se referindo aqui era o rei Artaxerxes. Porque depois de 4 meses de oração, ele pensou muitas coisas. Eu posso ir e posso reconstruir, eu posso pedir ao rei que me libere, e junto com isso eu posso pedir ao rei que me dê provimentos para que eu reconstrua os muros da cidade. Eu posso fazer tudo isso, mas eu preciso que o rei me libere para fazer. E vai ser difícil, porque eu sou uma pessoa da confiança dele. Conseguir uma outra pessoa para colocar no meu lugar não vai ser fácil. Vai ser difícil o pedido que eu vou fazer ao rei, porque tem uma série de impedimentos que podem barrar aquilo que eu estou planejando aqui no meu coração. Então esse Neemias, que reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida e que se coloca na condição de um servo, nós vamos ver aqui no capítulo 2 que ele não apenas é ouvido, Deus não apenas ouve, escuta a sua oração, recebe os seus jejuns, mas Deus o coloca numa posição de honra. Quando eu digo que em Neemias a gente vê o servo que se torna senhor, a gente vai perceber isso aqui no capítulo 2. Quem é o senhor e quem é o servo nessa relação aqui? Quem é o senhor é Artaxerxes, é o rei da Pérsia. Esse é o senhor. E quem é o servo na jogada aqui? Quem é o servo é Neemias, ele é só um copeiro, é um servo do rei. Mas a gente vai perceber aqui na dinâmica do capítulo 2 que Deus inverte essa ordem. Que quem se torna senhor num dado momento aqui é o próprio Neemias. E que o todo-poderoso Artaxerxes, ele tem que se dobrar diante dos pedidos de Neemias para fazer exatamente aquilo que ele diz. Entende isso? Quando você reconhece o senhorio de Deus e quando você se submete ao senhorio dele, reconhecer o senhorio de Deus e submeter-se ao senhorio dele significa que, antes de mais nada, a gente quer entender qual o propósito de Deus para as nossas vidas aqui nesse mundo. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que Deus projetou para eu fazer para o reino dele, para a glória dele, enquanto eu estou por aqui?
Quando essa preocupação existe, quando essa preocupação queima, inquieta o coração, é nessa hora que Deus tira você da condição de servo e coloca você no lugar de honra. Foi isso que aconteceu. Capítulo 2, a partir dos versos 1, dizem isso para a gente. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do reinado de Artaxerxes, isso é Neemias contando, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Esses 4 meses de oração, de aflição diante de Deus, de angústia, de sofrimento pelo povo, isso foi se intensificando de tal maneira. Neemias foi trazendo para si essa carga de dor, de sofrimento do seu povo. Ele foi absorvendo isso de tal maneira, de tal forma, que chegou um momento que a carne, o corpo já não suportou mais. Chegou um momento que a angústia era tamanha, que ele já não conseguia mais disfarçar a sua tristeza. E aí no verso 2, e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. E aí o texto continua: não é isso senão tristeza do coração. E termina o verso 2 dizendo assim: então temi muito, em grande maneira. Quando o rei olhou para Neemias, rei da Pérsia, e percebeu que Neemias já não conseguia mais esconder a angústia, a aflição que o assolava. Quando o rei olhou para ele e percebeu que ele estava triste, notou isso e fez isso notório diante das pessoas que estavam ali. A Bíblia diz que Neemias teve muito medo, que ele estremeceu diante daquela observação que o rei fez. E você sabe por que ele estremeceu? Ele estremeceu porque, a partir daquela observação do rei, ele tinha diante de si 2 possibilidades. Ele ia poder abrir o seu coração diante do rei, pedir tudo o que ele queria pedir. O rei poderia atendê-lo ou não. Se o rei o atendesse, ótimo. Se o rei não o atendesse, ele corria o risco de morrer. E outra, ele corria o risco do rei já mandar executá-lo imediatamente, porque ele estava triste diante do rei. Sabia disso? Na cultura da Pérsia, era inaceitável. Na cultura da Pérsia era uma ofensa enorme. Uma pessoa como essa pessoa aqui, da alta confiança do rei, o copeiro do rei, se apresentar diante dele, acabrunhado, com aquela cara assim de que morreu alguém na família e ele não sabe o que fazer. Isso era uma tremenda ofensa ao rei. Então, quando ele percebe que o rei desconfiou que ele estava triste, ele já gelou na hora e disse: ai, 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 vamos ver o que vem de agora por diante. Porque o rei poderia simplesmente mandar executá-lo, tira esse cara com essa cara emburrada daqui, já corta o pescoço dele logo e traz o próximo. Ou então o rei podia perguntar a ele o que estava acontecendo, e aí ele podia colocar diante do rei o seu coração e esperar o resultado. A gente já viu isso aqui no texto, conhece o texto, sabe que o rei dá a ele a oportunidade de dizer o que está afligindo, o que está angustiando o coração dele. Só que dar a ele essa oportunidade de abrir o coração, como ele faz a partir do versículo 3, isso ainda não é uma situação muito confortável. E sabe por que isso não é uma situação confortável? Porque Neemias vai fazer um pedido ao rei que contraria, presta atenção, que contraria um edito, que contraria um documento que o rei havia escrito há poucos anos atrás. Volta na sua Bíblia aí no livro de Esdras, por favor. Volte na sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, a partir dos versículos 7. Eu vou ler com você alguns versículos, mas o teor da carta é para você entender
O que está acontecendo aqui? Esdras capítulo 4, eu vou ler com você do versículo 7 até o versículo 23. Esse trecho de Esdras aqui é o trecho de uma carta. Artaxerxes recebeu uma denúncia e Artaxerxes escreveu uma carta contra Jerusalém. E é por isso que eu estou te dizendo que o pedido de Neemias agora é um pedido que pode colocar o pescoço dele a prêmio. Olha o que está escrito aí, capítulo 4 de Esdras, a partir dos versículos 7 a seguir. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitreate, Tabiel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nessa maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, esses nomes são verdadeiros trava-línguas, né? Babilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos, que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela... Olha só, eles estão fazendo uma denúncia. Os judeus que voltaram, essa época aqui é a época de Esdras. Esdras, quando voltou para reconstruir a identidade religiosa do povo, certamente fez uma primeira investida para tentar reconstruir os muros da cidade. Aqui a gente tem reclamação sobre isso. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Os judeus que subiram foram os que foram junto com Esdras, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, pois, saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se reestruturarem, eles não pagarão os direitos e os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. E para que se busque no livro das crônicas dos teus pais, então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, dizendo: paz, e em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, a gente lembra de Davi, Salomão e uma série de outros, que da além do rio dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, essa é a ordem do rei. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. 22, e guardai-vos de cometerdes erro nisto. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai o escrivão e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força, de braço e com violência. Então, essa carta que Artaxerxes mandou, proibindo o povo de reconstruir a cidade de Jerusalém, de reconstruir os muros, essa carta foi enviada mais ou menos uns 3 ou 4 anos antes de Neemias se colocar aqui diante do rei.
A gente sabe disso que uma das características dos escritos dos medos e dos persas é que uma vez que eles escreviam um edito e assinavam, esse edito não podia ser revogado. A lei dos medos e persas não pode ser revogada. Agora a gente vê o cuidado de Deus, mesmo diante da perseguição. Quando o rei ordena para parar as obras, no versículo 21, olha que coisa linda, olha o cuidado de Deus aí, ó. 21 de novo. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se reedifique aquela cidade. Se ele tivesse parado por aqui, nunca mais ninguém podia reconstruir Jerusalém. Porque a ordem, um edito, um documento escrito por um rei medo-persa, não pode voltar atrás, não pode ser revogado. Mas olha o cuidado de Deus. Manda parar a construção da cidade até que eu dê uma ordem diferente dessa. Ele não sabe nem por que ele escreveu isso aqui. Geralmente eles não deixavam brechas nas suas ordens. Mas nessa ordem ficou uma brecha. Para até eu dar uma palavra diferente dessas. E eu acho que foi... E Neemias conhece esse edito aqui. Neemias conhece essa carta. Ele vive lá dentro do palácio. Eu acho que foi baseado nessa brecha que o rei deu aqui, até que eu dei uma ordem diferente. É que Neemias, lá no capítulo 2, e agora a gente volta lá para o capítulo 2, a partir do verso 3 a seguir, é que quando o rei abre a brecha e diz, fala o que está no seu coração, o que está te incomodando. Acho que foi pensando nessa brecha, eu vou me arriscar aqui, vou pedir ao rei que contrarie uma ordem, que contrarie um edito que ele já escreveu uma outra vez. E é por isso que eu disse para vocês que isso podia custar o pescoço dele, porque dizer isso para o rei, eu quero que o senhor mude um decreto que o senhor escreveu, era desonrá-lo publicamente. Mas o que é que Neemias faz? Eu já me coloquei diante de Deus como servo, eu já me coloquei diante do Senhor como instrumento para Ele usar, então que Ele faça o que Ele bem quiser. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas vou morrer cumprindo o propósito. Verso 3. E o rei pergunta o que está no seu coração, e aí Neemias continua, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Vocês viram que quando a carta chegou e eles foram lá parar a obra, a Bíblia diz que eles chegaram lá com violência, chegaram derrubando o que o pessoal tinha feito, chegaram queimando portões, ninguém queria a reconstrução de Jerusalém. Como é que meu coração pode estar alegre se a cidade dos sepulcros dos meus pais estão com os muros caídos, os portões estão queimados? Ele pensou agora, é a hora. O rei diz, quem é você para me desafiar? Fui eu que mandei parar tudo, corta o pescoço desse homem. Mas quando alguém reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida e se submete ao seu senhorio, o servo se torna senhor. O servo falou com ousadia diante do seu senhor, e aqui a gente vê o seu senhor se dobrando diante do servo. O grande rei dos reis olha para o copeiro, para o Neemias, e diz para ele, o que é que você me pede agora? O que é que você quer que eu faça? Ele ora rapidamente aqui, agora tem que ser uma oração rápida, já ficou 4 meses orando e jejuando, então agora é hora de entrar em ação. Ele ora rapidamente e diz, obrigado Deus, porque o Senhor me deu chance de conversar um pouco mais, e lá vou eu. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Se isso é vontade sua, então aquele edito que alguns anos atrás o Senhor assinou, dizendo que a cidade não poderia ser edificada, que o Senhor me dê a oportunidade de voltar e me deixe edificar a cidade dos meus pais. De novo, né? Cada vez que ele se colocar diante do rei, ele engolia seco, porque depende da reação do rei agora, pode dar tudo certo ou tudo errado. Mas de novo, o servo reconheceu e se submeteu ao senhorio de Deus, e agora Deus o eleva a uma condição de senhor. O servo se torna senhor. Verso 6, então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei, olha que coisa linda, enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo. Pode ir. Você quer ir?
Já que você vai ficar alguns anos e volta, então você está liberado para ir. Mas antes de sair, ele disse: seu rei, eu preciso pedir mais alguma coisa. Verso 7. Já que quem está em lugar elevado sou eu, já que quem é senhor sou eu, e o senhor agora é servo, nesse momento, nessa situação, então deixa eu seguir um pouco mais. Verso 7, disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a ajudar, como também uma carta para Azarf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o final do verso 8: e o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Viu o que significa ser colocado em lugar de honra? Um rei pagão, uma pessoa que não conhece a Deus, que não teme a Deus, que não tem nenhum tipo de relação com Deus, ele é obrigado a se submeter, ele é obrigado a se dobrar diante de um servo e atender cada um dos seus pedidos, inclusive contrariando ordens que ele já havia dado anteriormente, que não podiam ser jamais contrariadas, que não podiam ser jamais mudadas. Mas Neemias entendeu que quando a única intenção que existe no coração de alguém é temer a Deus e fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, Deus, como soberano absoluto da história, Ele faz mudanças incríveis, inacreditáveis, e o milagre acontece. Quando você continua a leitura do livro de Neemias, você percebe isso. Ele chega, os inimigos se levantam. O fato de ele ter recebido a autorização e uma carta, inclusive, dando a ele possibilidades de reconstruir o muro, não significa dizer que foi fácil. Chegou por ali, teve que enfrentar muitos desafios. Os inimigos, os vizinhos próximos se levantaram, particularmente os samaritanos. E se levantaram por quê? Porque enquanto Jerusalém estava destruída, Samaria era uma espécie de região privilegiada ali. Quem governava, quem direcionava as coisas, ou quem tinha autonomia para fazer as coisas, era a cidade de Samaria. O medo da reconstrução de Jerusalém é que, se Jerusalém fosse reconstruída e Judá fosse restabelecido novamente, Samaria desapareceria do mapa. E foi exatamente isso que aconteceu. Então Neemias foi, enfrentou desafios, enfrentou dificuldades, levou esse propósito no coração de reconstruir os muros da cidade. E a Bíblia diz que 52 dias depois que eles lançaram o primeiro alicerce, o primeiro fundamento, com todos os desafios, com todos os empecilhos, com todas as dificuldades que eles enfrentaram, os muros da cidade foram reconstruídos uma outra vez. Jerusalém reconstruiu os muros, Jerusalém colocou portões na cidade, e de uma vez por todas a obra se consumou. Por que essa gana toda de reconstruir muro, de reconstruir, de cercar a cidade com essas muralhas? Os muros diziam muita coisa para esse povo. Primeiro, os muros eram uma garantia de que haveria a separação entre o povo de Israel, que esse povo de fato permaneceria fiel a Deus, permaneceria fiel às ordens de Deus, de não se misturar com os povos pagãos. Então os muros eram uma das possibilidades que eles tinham de se isolar dos povos que estavam ao seu redor. E antes dos muros serem construídos, a gente tem uma série de problemas de judeus que se casaram com povos estranhos e que acabaram trazendo dificuldades para eles mesmos. Depois, construir os muros falava da proteção do próprio templo, do lugar onde eles haviam separado para adoração a Deus. Então, era uma das maneiras de resguardar a santidade do culto, da adoração. Os samaritanos o tempo todo estavam querendo invadir o templo, estavam querendo adorar com os judeus, estavam querendo comprometer a identidade religiosa desse povo. Depois, a construção do muro significava que finalmente Deus havia levantado Jerusalém novamente como uma cidade, dentre outras cidades. Agora, uma coisa extraordinária. Isso eu só vou falar agora, e a gente vai conversar sobre isso quando nós formos estudar o livro de Daniel. Quando os muros de Jerusalém foram reconstruídos, quando a última pedra foi colocada e os portões foram edificados, aí a gente sai de uma situação, que é a situação de 70 anos de exílio. Finalmente Jerusalém foi reconstruída, e a gente começa a entrar no novo momento do calendário
profético, do calendário das revelações de Deus, que são aquelas chamadas 70 semanas de Daniel. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Interessante, né? 70 anos de cativeiro, o templo foi reconstruído. Quando os muros de Jerusalém são consumados, são construídos, começa na história da revelação um novo momento, que são as 70 semanas de Daniel. Daniel, quando tem a revelação, ele fala disso, que é a reconstrução do muro de Jerusalém, é que vai dar o start no relógio de Deus para começar a contar a história do fim dos tempos. E quando a gente estiver estudando o livro de Daniel, nós vamos conversar exatamente sobre isso. Quando for falar de Daniel, o tema que a gente vai abordar são essas 70 semanas, e aí você vai perceber o valor e a importância disso. Então veja que são só muros. Puxa vida, só muros. Mas 100 anos para reconstruir muros que um cara conseguiu reconstruir em 52 dias. Veja que não são só muros. Não é uma questão só de colocar pedra em volta de uma cidade e pôr um portão. Mas tem todo um significado de manter a identidade, significado de manter a idoneidade do templo, significado de manter a identidade religiosa, identidade cultural de um povo e significado para Deus, no relógio profético, no cumprimento das muitas promessas de Deus relacionadas ao povo de Israel e relacionadas à história da humanidade. Então isso tem a ver com a vinda de Jesus, tem a ver com um monte de coisas, inclusive com os tempos que nós estamos vivendo, e à medida que a gente for estudando livro a livro, a gente vai aprendendo a fazer essas relações. Eu queria orar com você, pedir a Deus que te ajude, pedir a Deus que me ajude, pedir a Deus que nos ajude, inspirados aí no exemplo de Neemias, a assumir essas duas atitudes. Primeiro, a reconhecer o senhorio dele. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Rei dos reis, Ele é Rei acima de todos os reis e tem todo o controle, tem todo o poder. Depois, nos colocarmos debaixo do senhorio dEle. Uma vez que Ele é Senhor, Senhor, eu me coloco debaixo do seu senhorio. Colocar-se debaixo do senhorio de Deus significa dizer que a gente quer descobrir para que nós nascemos, onde é que Deus quer me usar no seu reino, o que é que eu devo fazer enquanto eu estiver vivo, para que o nome de Deus seja honrado, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, reconhecê-lo, o senhorio dEle, reconhecê-lo como Senhor. E quando a gente fizer isso, a gente vai permitir que Deus nos coloque em lugares altos, que Deus nos coloque em lugares elevados. Quando você fizer isso, Deus vai te colocar num lugar de honra. E hoje, através de Neemias, você entendeu o que é que significa um lugar de honra, não é? Então, Deus vai te colocar num lugar onde Ele possa te usar para que o nome dEle seja glorificado. E aí, quando a gente chegar na eternidade e todos forem apresentados, e você vai ser apresentado também diante de Deus e diante dos salvos que ali estiverem, aí você vai entender como o seu trabalho, como a sua obra, como o seu empenho, eles não foram vãos no Senhor. Lá na eternidade você vai ver o valor disso. Feche seus olhos, querido Deus, eu sou grato pelo teu amor, grato porque o Senhor é bom e cuida de mim, cuida de cada um de nós. Obrigado pela vida de um homem como Neemias, de uma pessoa que mesmo na condição de servo, aprendeu a confiar em Ti, a entregar-se inteiramente em Ti, e que por causa dessa disposição de fazer a Tua vontade, por causa dessa disposição de temer o Teu nome, por causa dessa disposição de glorificar o Teu nome, ele acabou sendo colocado numa posição de honra. Foi a pessoa que o Senhor usou para realizar uma obra tão importante, mas tão importante, que essa obra acabou se tornando uma espécie de start. Essa obra deu início a um cronômetro que conta a história dos povos, a história das nações, a história da humanidade, que inclusive fala a respeito do nosso próprio tempo. Olha só, Deus, o que um homem pode fazer quando se coloca diante de Ti e quando espera em Ti. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida e que o Senhor tem um propósito para as vidas de cada um de nós que estamos aqui. Ninguém, Senhor, ninguém é chamado sem propósito, ninguém é chamado sem um objetivo para a sua vida. E a oração que eu faço agora, Deus, no nome de Jesus, é que essas pessoas que estão aqui no templo e que me ouvem, que essas pessoas que estão nas suas casas e me ouvem,
que qualquer pessoa que me ouve nesse instante, a oração que eu te faço é essa: ajude essa pessoa a te reconhecer como Senhor, ajude essa pessoa a submeter-se inteiramente ao seu senhorio, ajude essa pessoa a ansiar, Deus vivo, descobrir o seu propósito para a sua vida. E uma vez que esse anseio houver no coração dessa pessoa, revele-se a ela, Deus. Mostre o seu projeto, mostre o seu propósito, mostre, Senhor, a sua vontade para essa vida e use essa pessoa para que seu nome, Deus vivo, seja glorificado nela e através dela. É isso que eu peço no nome de Jesus.